Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Nesse canal, a gente investiga histórias de empresas que interessam ao universo geek, ligadas à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Vamos conosco em mais essa exploração. Descobrir que lições importantes a gente extrai hoje. A gente vai mergulhar numa plataforma que, nossa, marcou muito a internet. O Tumblr. Oi. Pois é, quem não lembra, né? Aquele espaço que prometia ser... diferente, sabe? Uma tela em branco para criatividade. Exato. Isso lá em 2007, quando a web social estava começando a ficar meio igual, né? O Tumblr chegou com essa pegada de ser menos rede social, mais um refúgio mesmo para se expressar. Isso. E olha, o que a gente levantou aqui, com base num dossiê bem completo e outros artigos, mostra muito a visão do fundador, o David Karp. Ah, o Karp. É. E nessa primeira parte, a gente vai focar nisso. Qual era a ideia original dele? O que fazia a plataforma funcionar daquele jeito tão viciante? Boa. E como isso acabou criando uma cultura digital própria, sabe? Legal. Vamos lá então. Porque assim, já tinha Orkut bombando, MySpace, Facebook começando. O que ele queria de tão diferente? Não era só conectar gente, né? Não era. A visão era bem específica. O Karp era um cara novo, autodidata em tecnologia, largou a escola cedo e tal. E ele sentia falta de uma ferramenta para fazer o que chamavam de tumblr, que era tipo blogs mais curtos, visuais, com muita mídia diferente. Tipo microblog mais visual. Isso, meio que isso. Como ele não achou, ele e o Mark Arment foram lá e fizeram. Isso em 2006, para lançar em fevereiro de 2007. E aí? E aí foi, uma explosão, 75 mil usuários em 2 semanas. 75 mil? Cara... Em 2 semanas? Pois é, mostra que tinha muita gente querendo aquilo, sabe? Com certeza. E essa filosofia dele que você falou, meio avessa ao lucro rápido, como isso funcionou na prática para atrair a galera? Ah, isso foi fundamental. Ele falava abertamente que grana rápida não era o foco. A ideia era construir algo com significado, que durasse. Um espaço onde a própria comunidade inventasse usos novos. As fontes até citam os cinemagraphs, sabe? Aquelas imagens meio paradas, meio em movimento. Lembro. Super característico do Tumblr. Exato, surgiu ali, organicamente. Então essa vibe menos comercial, junto com um design focado em liberdade, em customização, virou um imã. Pra quem? Pra artistas, escritores, a galera dos fandoms, claro. Nossa, os fandoms dominaram ali por um tempo, né? Totalmente. E também jovens LGBTQIA+, muita gente buscando um lugar pra se descobrir, pra experimentar a identidade, sabe? Entendi. Então ele criou esse caldeirão cultural super rico, mas imagino que já com um problema ali, né? Como que se sustenta uma plataforma assim, sem apelar para a publicidade mais óbvia? Exato, esse é o nó que a gente vai ver depois. Mas antes, vamos pro básico. Como funcionava? O que fazia o Tumblr ser o Tumblr na prática? Boa, a mecânica da coisa. Isso. Primeiro, os tipos de post. Eram 7. Texto, foto, citação, link, chat, áudio e vídeo. Já era um sinal, aqui cabe tudo. Qualquer mídia era bem-vinda. Exato. E o dashboard, o feed, simples, cronológico. Você viu que as pessoas que você seguia postavam na ordem, sem algoritmo mandando no que aparece. Nossa, isso hoje soa quase revolucionário, né? Controle total. Pois é, e tinha a personalização que você falou. Ah, isso era demais. Dava pra mudar tudo no layout, né? Mexer no código. Tudo. HTML, CSS. Quem quisesse podia deixar o blog com uma cara totalmente única. Tirar a marca do Tumblr, fazer o que quisesse. Criava um sentimento de pertencimento, de ser o seu espaço. Mesmo o que definiu a cultura foi o reblog. Ah, o famoso reblog. Famosíssimo, e não era só compartilhar, né? Era diferente. Você copiava o post inteiro pro seu blog, podia adicionar comentário, tag, gif, o que fosse. E aí viravam aquelas correntes gigantescas. As reblog chains. Exatamente, um post ia passando e cada pessoa adicionava uma camada, uma piada, uma reflexão, uma crítica. Era uma conversa que ia crescendo ali publicamente. Nossa, muito louco pensar nisso. O like era secundário, então. Bem secundário.
O reblog era a moeda ali dentro, sabe? Era como as coisas viralizavam, como as ideias circulavam, era o motor da interação. Que fascinante! Uma função específica definindo toda uma dinâmica social. Então, juntando tudo, o anonimato possível, essa personalização total e o reblog. Foi isso que criou aquele clima de ser um lugar mais seguro para explorar coisas, tipo identidade e gostos. Eu acho que sim. Foi essa combinação. A flexibilidade para usar um pseudônimo, poder criar seu cantinho visualmente único e essa cultura de conversa do reblog. Tudo isso ajudou a criar um ambiente onde muita gente se sentiu mais livre para testar coisas, para ser quem era, para achar sua tribo, muitas vezes de nicho, sem aquela pressão do nome real, da imagem perfeitinha de outras redes. Faz todo sentido. A própria ferramenta mudando a cultura. Exatamente. A mecânica não era só funcional, era tipo a gramática daquela cultura digital que nasceu ali. Incrível mesmo. Pensar como a visão de uma pessoa e umas escolhas de design criaram um universo tão próprio, né? Muito! Então, recapitulando, a gente viu a filosofia do Karp, essa mecânica engenhosa do Tumblr com destaque para o reblog e a personalização, e como isso tudo atraiu essa comunidade gigante e diversa, muito focada na expressão. Isso. E essa base, essa cultura única, é chave para entender o que veio depois, né? A tal era de ouro, a explosão dos fandoms que você mencionou, o ativismo que achou espaço ali. Mas também as tensões, a dificuldade de monetizar, a pressão comercial crescendo e aí a venda para o Yahoo, que foi super polêmica, e os desafios que vieram. Mas isso Fica para a próxima. fica para a próxima conversa nossa. Combinado. Mas fica a reflexão pro pessoal, né? Como seria a internet hoje se mais plataformas tivessem começado com essa pegada do Tumblr, sabe? Priorizando a comunidade, a criatividade, em vez do lucro a todo custo logo de cara. Next level. Seguimos aqui nossa conversa sobre o Tumblr e hoje a gente entra no que muita gente chama de era de ouro, né? Exatamente. É aquele momento de pico, sabe? De influência cultural máxima. Isso, um caldeirão assim borbulhante de fandoms, de estéticas visuais muito marcantes e também de muito ativismo social começando a aparecer ali. E, claro, a gente está baseando tudo naquele dossiê que a gente tem usado. E é interessante porque essa era de ouro é, ao mesmo tempo, o auge, mas já planta as sementinhas da atenção, né? Exatamente. Principalmente com a chegada do Yahoo, a compra bilionária. Ali começa o conflito entre comunidade e, bom, os interesses corporativos. Vamos começar então pelos fandoms. Cara, o Tumblr virou a casa dos fandoms, né? Pra tudo. Série, filme, livro, música. Totalmente. Quem viveu lembra do vocabulário shippar casal, ter seu OTP, o par perfeito, sentir todos os fios. E era super visual. Muito, isso é crucial. GIFs, montagens de fotos. Não era só decoração, era a linguagem. A forma de analisar, de reagir e o reblog. Nossa, permitia que as ideias fossem construídas juntas de um jeito diferente dos fóruns só de texto. O tal do Super Wall Lock, lembra? Lembro, claro. E é fundamental entender isso. As próprias ferramentas da plataforma, elas moldaram essa cultura. A coisa do multimídia, o reblog, as tags. Ajudaram a formatar, né? Exato. Formataram os fandoms. Fizeram eles serem visuais, colaborativos por natureza. O Tumblr não só hospedava, ele dava forma para essas subculturas. E junto com isso, veio a famosa estética Tumblr, tipo 2014, com aquele soft brand ou indie sleaze, sabe? Coturno, coroa de flores, filtro vintage. Lana Del Rey, Arctic Monkeys. Isso, era um jeito de construir uma identidade digital coletiva, né? Mas tinha um lado sombrio também. A gente tem que falar disso. Com certeza. A romantização da tristeza, os blogs de Teenspo, que era horrível, incentivando magreza extrema, até estetização de automutilação, e o anonimato e a moderação mais, laissez-faire, mais solta, facilitavam isso, né? Pois é. E aí tá o paradoxo dessa era de ouro, né? A mesma liberdade que, explodiu a criatividade, também abriu porta para esse conteúdo prejudicial. Não era um defeito, era quase parte do sistema ali naquele momento. E isso criou uma tensão que, a gente sabe que depois ficou difícil de segurar.
E essa liberdade toda também abriu espaço para discussões mais sérias. Aí a gente entra no ativismo. Para muita gente, millennials, geração Z, o Tumblr foi a porta de entrada, sabe? O primeiro contato com o feminismo interseccional. Sim, essa ideia das opressões conectadas, né? Raça, gênero, classe. Exato, políticas de identidade. Foi um espaço super importante para movimentos como o hashtag Black Lives Matter e um refúgio para muitos jovens LGBTQ+. E a plataforma ajudava de um jeito bem específico. O anonimato dos pseudônimos dava uma segurança, né? E a mistura de política com cultura pop. Um gif engraçado junto com uma análise mais densa. Deixava mais fácil de consumir, né? E viralizar. Isso, o reblog espalhava as ideias muito rápido. Tudo isso criou o que chamaram de liberalismo de Tumblr. Muito foco em identidade, interseccionalidade e aquele vocabulário próprio. Cheque seus privilégios, aviso de gatilho. É quase como um sistema de educação informal, né? Pensando agora. De certa forma, sim. Foi um sistema descentralizado de educação política, popularizou conceitos acadêmicos complexos para muita gente, mesmo que às vezes de forma um pouco simplificada, e tinha aquele fenômeno curioso, né? As pessoas falando, o Tumblr me ensinou, o Tumblr acha que... Verdade, personificando a plataforma. Isso, tratando o discurso coletivo como se fosse uma entidade com opinião própria. E isso, claro, moldava as identidades políticas de quem estava ali. E aí, bem no meio desse furacão todo, cultural, político, vem a bomba. Maio de 2013, o Yahoo compra o Tumblr. 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Uma fortuna na época, para uma plataforma assim. A CEO do Yahoo, a Marissa Mayer, queria rejuvenescer a empresa, trazer o público jovem do Tumblr. Ela até postou aquela promessa famosa, com um GIF. Prometemos não estragar tudo. E o fundador, o David Karp, ficou como CEO no começo. Só que a reação da galera foi péssima, quase imediata. Um medo muito real da corporativização. E o histórico do Yahoo não ajudava, né? O que fizeram com o Flickr, por exemplo. Teve petição, né? Quase 170 mil assinaturas contra. E o termo Tumblrcídio começou a rodar. Exato. Sinalizava o medo do fim da plataforma como eles conheciam. Essa reação forte mostra que era mais que só um site, né? Com certeza. Foi um choque cultural profundo. O Yahoo talvez errou o cálculo ali, compraram audiência, os números, mas parece que não entenderam o espírito da coisa, sabe? O ethos anticorporativo que era tão forte na cultura do Tumblr. E aí ficou aquele dilema insolúvel praticamente. Como é que você monetiza, ganha dinheiro, sem destruir justamente aquilo que faz as pessoas gostarem dali? A própria promessa da Maia já mostrava que eles sabiam que era delicado, e a reação dos usuários foi um exemplo bem cedo do que a gente chama hoje de governança de plataforma contestada. A comunidade dizendo, opa, essa cultura aqui também é nossa. Então, resumindo essa fase, vimos o Tumblr no auge da influência, moldando fandoms, estéticas, debates políticos online, mas termina com essa aquisição bilionária pelo Yahoo, que foi um ponto de virada, claro, né? Sinalizando os problemas que viriam. Exatamente. Na nossa próxima conversa, a gente vai mergulhar justamente nisso. O declínio, a controvérsia, a proibição de conteúdo adulto e qual foi o legado que o Tumblr deixou no final das contas. E fica a reflexão, né? Essa tensão que a gente viu tão forte no Tumblr entre a comunidade online, a autenticidade e a pressão comercial, a necessidade de lucrar. Como será que isso se manifesta hoje nas plataformas que a gente usa todo dia? O que acontece quando a alma de um espaço digital bate de frente com um modelo de negócio? Next level. Chegamos à terceira e última parte da nossa análise do Tumblr. Agora, vamos focar naquela fase mais, digamos, turbulenta, né? O pós-Yahoo, a crise toda e como ele está hoje. As fontes mostram bem essa montanha-russa. Exatamente. E o ponto central aqui, eu acho, é essa tensão, sabe? Entre a cultura super única do Tumblr, aquilo que fazia ele ser o Tumblr, e a pressão do mundo corporativo, do dinheiro. E essa tensão acabou explodindo, né? Em momentos-chave que mudaram tudo e definiram o legado da plataforma. Certo. E acho que não dá para começar sem falar daquele evento que muita gente considera o ponto de virada total. A proibição do conteúdo adulto, o NSWF, em 2018. Pelo que entendi, o gatilho foi o app sair da Apple Store, né?
Isso, exatamente. Detectaram material de abuso sexual infantil, o CSAM, que é gravíssimo, claro, e a resposta da Verizon, que era a dona na época, foi drástica. Drástica como? Vi uma proibição geral de conteúdo adulto em dezembro de 2018. Isso incluía, representações de genitais, mamilos femininos, salvo algumas exceções bem específicas. Uhum. Só que o problema foi como isso foi aplicado, né? Usaram algoritmos que, erraram bastante. Derrubaram muita coisa que não tinha nada de errado, arte, expressão. Imagina o caos e o impacto disso nos números, nas pessoas. Foi rápido. Foi devastador e muito rápido. As fontes mostram uma queda, brutal de tráfego. Coisa de quase 30% a menos em, 2 meses. Caiu de uns 521 milhões para 369 milhões de visitas. Nossa, 30% em 2 meses é muita coisa. Muita coisa. Isso bateu forte, especialmente nas comunidades LGBTQ+, e artistas. Muita gente que usava o Tumblr como um espaço seguro, sabe? Para se expressar, até para trabalhar. Faz sentido. Aí entra um conceito que o pessoal da academia chama de governança de plataforma contestada. Basicamente, a comunidade sentiu que as regras mudaram de repente, sem aviso, sem diálogo. Quebraram a promessa inicial, digamos assim. Exato. Foi tipo uma quebra do contrato social implícito da plataforma, minou a confiança, sabe? Principalmente desses grupos que viam ali um refúgio que não achavam em outros lugares. Complicado. E com a plataforma desvalorizada, a comunidade chateada, a Verizon decidiu vender, né? Em 2019. Sim. Colocaram à venda e aí rolou aquela história curiosa, quase surreal do Pornhub se interessando, prometeram até reverter a proibição se comprassem. Lembro disso, mas não foram eles, né? Não. No final, quem comprou foi a Automatic, a empresa que cuida do WordPress. Isso foi em agosto de 2019. Ok, Automatic. E o preço? Essa parte chocou muita gente. Pois é, o preço foi o grande choque. As fontes são bem consistentes nisso, falam em menos de 3 milhões de dólares. Menos de 3 milhões. Espera aí, menos de 3 milhões? Comparado com o 1,1 bilhão que o Yahoo pagou? Exatamente. Menos de 0,3% do valor original. Isso não é só um número baixo, né? É quase a materialização de como quebrar a confiança da comunidade pode evaporar valor financeiro. Foi muito simbólico. E como a comunidade recebeu a Automatic? Teve um alívio, talvez? Teve um misto, sabe? Por um lado, sim, um certo alívio. A Automatic tem uma filosofia mais voltada para criadores, para o código aberto. Parecia um encaixe melhor que a Verizon ou o Yahoo, talvez. Mas a decepção veio logo. Confirmaram que a proibição do NSFW ia continuar. Então, ficou claro. O Tumblr podia até sobreviver, mas não seria mais o velho Tumblr que muita gente amava. entendi. E avançando um pouco, como ele está hoje, nos anos 2020? Ainda existe, claro, mas qual é a situação? Olha, é uma luta para se manter relevante, mas tem umas coisas interessantes acontecendo. As fontes apontam um certo ressurgimento com a geração Z. Parece que em 2022, 61% dos novos usuários eram dessa galera mais nova. Sério? 61%? Isso é bastante. O que será que atrai eles? A aposta é que talvez busque algo mais autêntico, sabe? Fugir um pouco dos algoritmos que dominam tudo no Instagram, no TikTok, daquela cultura de influenciador. O Tumblr ainda tem essa vibe mais crua, talvez. Pode ser. Mas e a parte financeira? Conseguiram fazer funcionar? Lembro de uma tentativa de assinatura, o Post Plus. Essa parte ainda é um desafio. O Post Plus não decolou mesmo, foi descontinuado em 2023. A estratégia da Automatic parece ser mais de manutenção. Manter o Tumblr funcionando, focar no básico e estão até migrando a infraestrutura para o sistema do WordPress. Então sobrevive como nicho. Exato. Um nicho importante especialmente para fandoms, para arte de fã, fanart. Essas comunidades ainda são muito fortes lá. Mas ainda dá prejuízo. Falam em uns 30 milhões de dólares por ano em 2023. Uau! Então a plataforma em si perdeu aquele brilho, aquele alcance gigante. Mas o legado cultural, esse parece vivo, né? Quase como um fantasma que assombra o resto da internet. Ótima analogia. É bem isso. Um fantasma na máquina digital. A gente vê em todo lugar. Pensa nas estéticas.
Coracore, Dark Academia, tantas que explodiram no TikTok e no Instagram, mas que nasceram ou ganharam muita força ali no Tumblr. É verdade. A linguagem dos fandoms também, a forma como a gente discute política de identidade online hoje. Tudo isso tem um DNA forte do Tumblr. Ele foi quase um código-fonte cultural. Aquela mistura única de poder postar texto, imagem, GIF, vídeo, tudo junto. O replorre com comentários que viravam conversas enormes, a personalização total dos blogs. E a menor pressão dos algoritmos que você mencionou. Fundamental. Isso criou um ambiente muito fértil, muito livre. Uma liberdade que, no fim, bateu de frente com o modelo de negócio, com as pressões corporativas. É a história clássica, talvez. É quase uma parábola moderna, né? Sobre esse conflito entre comunidade, autenticidade e o capitalismo de plataforma, o capital de risco. A quebra da confiança destruiu o valor financeiro, mas o impacto cultural, esse sobreviveu. É impressionante. Resumindo, então, essa nossa última parte. Tivemos a proibição do NSFW, que foi um divisor de águas, a venda por um preço simbólico, mostrando o peso da confiança perdida, a sobrevivência atual como um nicho, ainda vibrante, mas financeiramente instável, e esse legado cultural imenso, meio invisível, mas super poderoso. Perfeito. E acho que isso deixa a gente com uma reflexão final, né? A história toda do Tumblr serve como um grande lembrete. Lembra do valor que uma comunidade online autêntica tem, mas também da fragilidade dela. Fica a pergunta no ar. E quando a próxima plataforma gigante chegar numa encruzilhada parecida, tiver que escolher entre os usuários e as demandas do mercado, ou da Apple Store, ou de anunciantes, o que acontece? A cultura que nasceu ali consegue sobreviver, mesmo que a plataforma em si tropece ou mude radicalmente? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!